Então, ô, gente, vocês me desculpem, foi uma emergência. Meu telefone estava aqui no, no alto, eu nem vi. Mas então eu queria dividir mesmo os ácidos das bases, foi bom que eu tive que dividir forçadamente, né? Então é o seguinte, vamos lá nas nossas bases, que é o seguinte. Então, base, de acordo com a Arrhenius, é aquela substância que em água libera OH-, né? Isso é nosso hidroxila. Para a classificação das nossas bases, a gente classifica pelo número de íons hidróxidos, certo? Então, monobases de bases. Aqui não tem exceção. Tendo um hidroxila, monobase. Tendo duas de base, assim sucessivamente, tá bom? Quanto à solubilidade, eu quero que você tenha cuidado, porque muita gente confunde a solubilidade com o grau de ionização, que é a força dessa base. Por quê? Olha só, quem são as bases solúveis? As bases dos metais alcalinos e o hidróxido de amônio são bases solúveis. Parcialmente solúveis ou pouco solúveis, né? O dos metais alcalinos terrosos. Tanto é que a gente pega o hidróxido de magnésio, a gente tem que sacudir ele, não é? Por causa do número de partículas em suspensão, né? Assim, então a gente agita para usar. E o restante praticamente insolúvel, tá certo? Não dilui nada. Quanto ao grau de dissociação, que é o alfa dessas bases, a gente tem o número de íons que se dissociam dissolvido pelo número de íons dissolvidos. Então, nós temos as bases classificadas em fortes e fracas. Quem são as bases fortes? As dos metais alcalinos e dos alcalinos terrosos, grupo 1 e grupo 2, com exceção do berílio e do magnésio, que é por isso que a gente toma hidróxido de magnésio, tá? Quando está com o estômago ácido. E quem são as bases fracas? O restante dos metais e também o hidróxido de amônio, tá certo? A maioria deles, então, são fracas. E você tem que ter cuidado para você não misturar o que é solúvel com o que é forte. Porque a base solúvel são as bases do grupo 1 e o hidróxido de amônio. E quem são as bases fortes? Grupo 1 e grupo 2. O hidróxido de amônio é considerado uma base fraca, tá certo? Tá. Ele colocou aqui uma observação aqui para você, que é justamente isso que eu falei, não é? Que o berílio ele não forma base, justamente por causa dessa pouquíssima capacidade de reação dele, tá? Ele não se adequa junto com essa hidroxila, então ele nem é considerado justamente essa questão de ser forte ou de ser fraco, tá? Ele é uma base nem reativa, e o magnésio que é considerado uma base fraca, que é justamente esse o motivo da gente ingerir. Ainda bem, né? Porque senão poderia causar alguns problemas estomacais. Então, ó, o que acontece? Quanto à nomenclatura dessa base, você coloca o hidróxido na frente e o nome do íon positivo, que é no caso o cátion. Se tiver mais de um, você lembra que o ico é para o maior, NOx, e o oso para o menor, tá bom? Geralmente a gente indica pelo número, assim também 3 e 4, 1 e 2, 2 e 3, que é o número do NOx. Mas esse número, hidróxido ferroso e hidróxido férrico, indicado para o NOx maior também, ok? Quanto à ação dos indicadores, isso é importante, ó. O alaranjado de metila, que em meio ácido fica vermelho e em meio básico fica amarelo. É importante você saber desses indicadores. Eu tenho visto que algumas provas elas têm cobrado em relação a isso, tá? A fenolftaleína fica incolor em meio ácido e meio rosa púrpura. Na verdade, a gente fala rosa, mas quimicamente correta, a cor é magenta, tá? Que é aquele rosa bem vivo, bem lindo mesmo, tipo pink, tá? O papel de tornassol, ele fica rosa em meio ácido e em meio básico ele fica azul, ok? Quantas considerações gerais que a gente fala sobre as bases? São compostos iônicos, por isso que eles se dissociam, tá? O cátion da base é sempre um metal, por isso que a gente faz essa ligação. A única exceção que eu tenho é o hidróxido de amônio. O amônio não é um metal, é um composto, né? É um íon, no caso covalente, e é a única exceção, tá? Professor, e aí nesse caso? Nesse caso, essa ligação não considera-se iônica, tá? O ânion da base será sempre a hidroxila, o que é chamado de, desculpa, que é o íon hidróxido, desculpa, viu, gente? A hidroxila é falada no alfa, eu troquei aqui. Possui o sabor cáustico ou adstringente, que é aquele
sabor, tipo quando a gente morde caju, né, que fica apertando, assim, adstringe que ele fecha bem. Algumas plantas do cerrado têm também essa capacidade de ser adstringente, tá? Tornam azul o papel de tornassol. Acho que eu falei azul de tornassol, né? Mas é azul de tornassol é porque uma maneira grosseira que a gente fala quando coloca no meio básico, viu? São neutralizadas e também neutralizam os ácidos e, em solução aquosa, conduzem corrente elétrica. Alguém me perguntou aí um dia sobre a questão dos ácidos, né, da condução de corrente elétrica. Pouquíssimos ácidos têm essa capacidade, viu? De fazer isso, poucos mesmos, tá? A maioria dos casos são as bases. Bom, praticamente aqui a gente termina as nossas funções inorgânicas. Você precisa saber dessas propriedades todas dos ácidos das bases. Você vê que ao longo da química a gente usa bastante isso, tá? E agora a gente então vai só resolver os exercícios, ok? Então um beijo para vocês, fiquem com Deus. E agora mais do que nunca, né? Fiquem em casa, limpem bastante as coisas de vocês. Se chegar ao supermercado, essas coisas, tenho certeza que os pais de vocês estão tendo esse cuidado, tá bom? Cuidem da cabeça, que é o mais importante, tá? Rezem. Gente, um bom final de semana, tá bom? Qualquer coisa eu estou aí. Acho que alguém me mandou, acho que Gustavo até, alguém me mandou as perguntas aí. Por favor, gente, ainda não tive tempo de responder, mas eu vou enviar, tá bom? Eu vou enviar as respostas assim. Vocês só, por favor, reenviem, dê uma cutucadinha lá, professora, eu perguntei, porque vocês estão vendo, estou chegando aqui trocentas mil mensagens, às vezes eu esqueço, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus, até.